Hoje, o Café com Cassundé recebe o nome central da política paulista. Presidente da Alesp, deputado estadual, deputado federal e governador interino no ano de 2009. Poucos conhecem os bastidores da política como ele. Hoje, o meu convidado é o Vaz de Lima. Aqui não falamos só de cargos, falamos de bastidores, decisões e sobre legado. Vaz, ótima noite, muito obrigado pela sua participação aqui no meu programa, o Café com Cassundé. Bom, muito boa noite a todos, a todas. Alegria estar com você aqui, participando desse momento, com o seu público. E obrigado aí pela introdução, as informações aí. Estou aqui, vamos bater papo. Vamos conversar, tomando um café que eu vou ter que mudar, Vaz. Eu falo que o programa se chama Café com Cassundé, mas todo programa eu falo que é a água que tem aqui, não é o café. Mas eu vou providenciar um chá, alguma coisa assim, para a gente colocar aqui nesse bate-papo. Quem sabe você pudesse fazer uma marca. Pega o café, já pega e põe Café Cassundé. É verdade. Não é? Aí. Vaz, para quem ainda não te conhece, você que já foi 4 vezes deputado estadual, né? 5. 5 vezes deputado estadual. Se apresente para o nosso pessoal que tem nos acompanhado aqui. Quem é o Vaz de Lima? Bom, o Vaz de Lima é uma pessoa de origem humilde. Nasci numa cidade pequena chamada Fernandópolis, a bela Fernandópolis. Não morei em Fernandópolis, minha família morava em São José do Rio Preto. Fui nascer por lá. E cresci, minha vida toda é Rio Preto, São José do Rio Preto. Uhum. E ali fiz toda a minha história. Só saí de Rio Preto para vir para São Paulo para estudar. Lá no final do ano de 70, aí eu passei os anos aqui estudando teologia e filosofia. Mas lá, no interior, como muitos que têm essa história, né, e isso não pode ser jogo de cena, é a minha trajetória e eu me orgulho disso. Num momento da vida, precisei, por necessidade lá da família, ser engraxate. Fui engraxate. Num salão de barbeiro. Do Zé Barbeiro. Muitas histórias. E depois entrei num escritório de advocacia, já com 10 anos. Estudava na parte da manhã e à tarde ia para o escritório. Depois, já no ano seguinte, em tempo integral, estudando à noite. Não é? Aí fiz lá o antigo ginasial, depois o colegial e vim para São Paulo. Eu fiz esses cursos, depois fiz muitos outros. Né? Fiz direito, fiz administração, blá, 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 tal. E, posteriormente, ingressei por concurso público na Secretaria da Fazenda do Estado, como agente fiscal de rendas. Ali fiz carreira, fui o fundador do Sindicato dos Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. E, depois disso, deputado estadual, várias vezes, deputado federal, e isso que você já contou aí. Boa. Casado com a Ivani, há 51 anos, né? Me casei em 1974, e tenho um filho de 50 e uma filha de 47, 4 netos, um grandão. Um tem 26 anos e a nossa rapinha do tacho tem 5. É o nosso milagre. A par disso, fui durante muitos anos pastor presbiteriano independente, até que entrei na vida pública, aí não podia ter mais contato. Né? Direto. Não é que não podia ter, podia ter, mas achava que não deveria ficar com a comunidade local, com a igreja local. Continuei, evidentemente, ligado à minha fé, a fé cristã evangélica, né? E mantenho esse vínculo até hoje. Em linhas gerais, é mais ou menos isso. Ô Vaz, se fosse resumir, falar quem é você, sem falar quem é você, como que você se intitularia? Um visionário. Visionário. Um obstinado. Né? Um homem focado naquilo de que gosta. Legal, bacana, interessante. Me perguntam sempre, já vou contar para vocês, assim, pô, Vaz, bom, minha história é interessante. Meu nome todo é José Carlos Vaz de Lima. Mas fui fazer política, não dava para fazer com José Carlos.
Não tinha apelo. Não tinha ligado. Aí pô, alguém me sugeriu, poxa, vira Vaz de Lima, que fica um nome mais forte. Aí virou eu, Vaz de Lima. Agora eu virei Vaz. Agora é só Vai Vaz. diminuindo. Vai diminuindo. Agora sou Vaz. Vai passando o tempo, o pessoal vai tendo mais preguiça para falar, né? É o Vaz, é o Vai Vaz. Então diminuindo. todo mundo me conhece por Vaz. Então, eu ia dizendo, me perguntam sempre, mas por que essa sua coisa? Pô, agora ali, pô, você é jovem, né? Há duas coisas na vida das pessoas que podem, vamos dizer, envelhecer. Né? Porque velho não é que tem idade. Velho é um estado de espírito. Né? Eu tenho um amigo que disse que ele é um jovem, um jovem de 50 e 29 anos. 50 e 29 anos. Tem 79, né? Então, o que faz a gente ficar com mais jovialidade, vamos chamar assim, né? Não embotar a cabeça. Primeiro, questão genética. Aí disso ninguém foge. Concordo? Segundo, fazer o de que gosta. Não há nada pior na vida que você acordar cedo e falar, eu tenho que atravessar esse dia todo, essa semana toda, desmotivado. É ruim. Fazendo o que não gosta. Aí isso destrói a pessoa. A pessoa e quem está à volta, né? Porque aquilo fica um ambiente pesado, fica tenso. Exatamente. Então, não, eu, graças a Deus, em toda a minha vida, sempre, além da genética, que agradeço a Deus e aos meus pais, não é? Sempre fiz o de que gosto. Ô, Vaz, se a gente colocar uma enquete aqui, quem está mais jovem, eu acho que pelo shape assim, o senhor está mais jovem do que eu, viu? Controvérsias. Vaz, falando em relação à sua vasta experiência, a gente vai falar sobre a experiência que você teve como deputado federal, mas falando primeiramente aqui no estado de São Paulo, como presidente da Alesp. A Alesp, para quem não conhece, é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? É onde ficam os deputados. O Vaz foi presidente lá por 2 mandatos? Ou... Não, foram 2 vezes, um mandato integral e um mandato que eu terminei o mandato, porque o presidente saiu do mandato e eu assumi. Então, eu era o vice. Dentro dessa articulação que o senhor foi, o senhor, com todo o respeito que eu tenho, né? O senhor sabe disso. Porque o espírito é jovem. Segundo se diz, o senhor está no céu. Mas tudo bem. Às vezes as pessoas têm a impressão de que o poder ele está no executivo, falando sobre política, né? Mas quem já foi, como o senhor presidiu a Alesp, sabe que, né, às vezes não é só no executivo. Aí a pergunta que eu te faço, de fato, o poder em São Paulo está onde, Vaz? Do jeito que está estruturado aqui no estado de São Paulo, o poder está concentrado, vamos colocar assim, não é total, mas o poder está concentrado no executivo. Não é só aqui no estado de São Paulo, não. Eu acho que a estrutura montada leva a isso, nos municípios e também no governo central, no governo federal. É um equívoco na minha avaliação, porque a soma de muitas ideias dá uma ideia melhor. Tá? A soma de muitas ideias dá uma ideia melhor. Quem está no executivo acha que sozinho pode ter a compreensão do conjunto da sociedade. E isso não é verdade. Quando você tem uma Câmara Municipal, qualquer que seja o município, com vereadores de todas as regiões e de todos os matizes, esses vereadores podem contribuir muito com o Executivo. Vale a mesma coisa para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo são 94 deputados espalhados por São Paulo capital, Grande São Paulo e o interior do Estado de São Paulo. São 645 municípios. Na minha avaliação, ninguém conhece mais essa realidade do que aquele que, tendo buscado o voto lá, para ser eleito, e ficando e interagindo com a sociedade local, com os municípios, com as entidades, por vezes, vou dar um exemplo. 2 exemplos, para dizer a verdade. Um de São José do Rio Preto, onde eu tenho base, não é? E o outro de Bauru. Minha esposa, Ivani, uma mulher fantástica, né, que, graças a Deus, veio para o meu caminho,
se torna secretária de assistência social do município. Um dia me liga, Cassundé, desse jeitinho que eu vou contar. Bem, vão fechar a PAI. Eu, Vani, você está maluca? Quem é que vai fechar a PAI de Rio Preto? É das mais antigas do Brasil. Ela foi fundada por um camarada daí, um médico e tal. Eu não tenho hipótese. Vai. Porque está entrando uma nova diretoria e a PAI perdeu a CND, a certidão negativa de débito. Portanto, ela não pode mais receber recursos públicos, e aqui no Estado de São Paulo, constitucionalmente, eu participei disso, a gente ajuda a manter os alunos lá na PAI, com a verba da educação, e a diretoria anterior, por algum motivo, perdeu. Então, não podia receber mais verba, então aí não dá conta. Se não receber esses auxílios, não dá conta. Falei, tá bom, o dia que eu passar, eu converso. Fui lá, conversei com a nova diretoria, aí me disseram isso e tal. Eu falei, olha, se não tem CND, eu não consigo nem arranjar recurso do Estado para vocês. Mas descobri que, por lei municipal, o prefeito, tendo lei, pode destinar verba para isso sem a CND. Mas tem que ter uma lei. Aí a importância dos vereadores. Aí fui e combinei com o prefeito. Vou lhe mandar um dinheiro, ok? X, para resolver o problema da PAI. Você gasta esse dinheiro onde você precisa gastar, sobra lá e você manda para a PAI. E assim foi feito. Salvamos a PAI de Rio Preto. Ponto. Isso, o senhor era deputado? Sei lá, isso aí foi 2000, estadual, deputado estadual, 2008, 2009 talvez. Nós temos uma história parecida que vamos relembrar em Carapicuíba, que tivemos o apoio de um deputado estadual. Você me conta, me relembro depois. Educação. Dias depois, um mês, um ano, 2 anos depois, vou a Bauru fazer uma visita. Eu gosto muito de visitar, porque é assim que a gente conhece as coisas. Lá era meu companheiro político à época, o presidente da Câmara, vereador Sakai, Roberto Sakai. Eu chego lá, faço a minha agenda, falo assim, não acabou a agenda. Eu, não, senhor. Não, o senhor vai à PAI comigo. Dona Olga, bicudo, precisa falar com o senhor. Ok, vamos lá. Chego lá, sai a Dona Olga, a PAI bonita de Bauru, sai em um lugar muito florido, sai assim, vem me abraçar, tá, Dona Olga, bonita, uma senhora de uns 80 e tantos anos na época, professora, já aposentada. Ô, Dona Olga, que bom ver, papapá. O que está acontecendo? Por que posso servir? Falou, o que eu posso ajudar? Falou, o senhor vai fazer por nós a mesma coisa que fez por Rio Preto, desse jeitinho. O que está acontecendo? Falou, tivemos um problema, não foi má gestão, não foi nada disso. Tivemos um problema aqui, e se não tivermos essa ajuda, aí falei, Dona Olga, o caminho é esse. Fomos lá no prefeito tal, e dizer uma coisa, olha que interessante. O prefeito de Bauru, à época, foi mais dadivoso, mais generoso do que o de Rio Preto. Porque fui lá na coisa, levei a Dona Olga, Rodrigo Agostinho, o nome dele, é hoje o presidente do IBAMA. Falou assim, Vaz, você está fazendo uma coisa tão bonita e tão importante para a nossa cidade que eu nem tinha conhecimento, por algum motivo eles não procuraram, que eu vou fazer o seguinte, não vou esperar você me mandar o dinheiro. Aí eu já era deputado federal. Não vou esperar. Eu vou dar o dinheiro para lá, para já resolver o problema, e aguarda a sua verba chegar de Brasília para cuidar da área. Lá ele escolheu lá uma coisa para fazer. Isso é confiança também, hein? Isso é confiança. Então, a participação do legislativo, dos deputados e senadores e vereadores é fundamental, porque pode ser o olho do Estado, o ouvido do Estado, onde o Estado não consegue chegar. Sim. Então, há uma concentração de poder no Executivo? Há. Mas é um erro do Executivo não compartilhar esse poder com o Legislativo.
perde a sociedade. Hoje estamos com um problema no país, na minha avaliação. Há um excesso de poder na mão do judiciário, na minha avaliação. O judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, não deveria ter este poder que tem. Está desmesurado. Tem desvio de finalidade. Isso é muito ruim para o país. Há um desequilíbrio em tudo isso. Cada um tem a sua função, né? Deveria manter aí para ter esse equilíbrio de novo. É complicado, mas a gente espera que... Eu, pessoalmente, sou favorável a ter um Supremo Constitucional. Supremo seria a Suprema Corte Constitucional. Senão agora... Vou dar um exemplo fútil aqui. Alguém lá, por um crime famélico, vai lá e rouba banana numa banca lá. Bom, não pode roubar. Sim. Vai ter que se haver com a lei. Aí, de repente, chega no Supremo Tribunal Federal, onde é que nós vamos? O que 11 ministros do Supremo Tribunal Federal têm que se debruçar numa situação dessa? Sim. Equivocado. Deveria cuidar só das coisas constitucionais. Sim, faz muito sentido. Por isso que dá essa lambança, para mim. É verdade. Ainda no assunto sobre presidente, o senhor ser presidente da Alesp, o que o senhor acha mais difícil politicamente? Ser o presidente ou tem a questão de ser um deputado ou um governador? Qual que pesa mais politicamente, Vaz? Certamente ser o presidente. Quer dizer, aí são 94 deputados, cada um com a sua característica e tal. E se escolhe um presidente para cuidar de tudo isso. A função do presidente é, essencialmente, ser moderador de todas essas coisas. Numa casa legislativa, você tem todo tipo de personalidade, homens, mulheres, cada um cuida de uma área, cada um cuida de uma região, tal, e é legítimo, e é assim. E há conflitos de oposição, de situação e tal, e tal. Então, o presidente tem que ser aquele equilíbrio entre todos para poder fazer o ajuste de tudo isso. E Cassundé é uma riqueza, entendeu? De ideias, de sentimentos, de propósitos, de propostas. Se o presidente da casa e se o governador tiverem habilidade, usa tudo isso e forma deste grupo de ideias, desse tanto de ideia, forma um bom caldo e dá bom resultado. Então, claro que nem todos agem assim, eu procurei agir assim de toda forma, entendeu? Olha, quem é a oposição? Né? Qualquer que seja. Ele é oposição, mas ele representa um segmento da sociedade. Né? A época que eu fui, essa segunda vez que fui presidente, o governador é o Serra, José Serra. E eu fui eleito por unanimidade dos votos, menos 2, que se justificaram do PSOL. Falou, Vaz, não podemos votar no C, porque a orientação do nosso partido é fazer uma candidatura própria, então você vai ter só 92 votos. E tive os 92. E eles não puderam ser, tudo bem, mas não serão discriminados por isso. Não serão. E fui lá e disse para o Serra, todo deputado tem mandato, igualzinho o seu. Não há nenhuma diferença. Só que você também já foi legislador, já tinha sido deputado federal, já tinha sido senador, já tinha sido ministro. Então, você sabe o valor do mandato. O peso que tem. E o peso que tem. Então, nós vamos valorizar o mandato de todo mundo. Todos que trouxerem demandas para mim, e que sejam demandas, a meu juízo, demandas que devam ser atendidas pelo Estado, eu quero que atenda. Bom. E agimos exatamente assim, desta forma. E disse mais para ele, os deputados vão participar do orçamento, eles vão fazer orçamento, e todos deverão ter um pedacinho do orçamento para atender aquelas demandas que você, como executivo, não viu. Você não conseguiu ver, não deu conta de ver.
Às vezes, uma entidade pequena no município, qualquer que seja ele, que presta um enorme serviço numa área, por exemplo, de recuperação de dependentes, ou numa área de adolescentes e tal, e o Estado não viu, mas você, como parlamentar andando por lá, viu. Então você vem aqui e vai dizer, olha, trabalho é bom, eu conheço, tem todos os registros, a diretoria é boa, então nós temos que assistir, temos que atender. Essa é a minha visão de mundo, essa é a minha visão de política. Acho que a disputa, a eleição, ela passa, né? Existe e tem que ter essa disputa natural, mas depois não pode ficar essa mágoa, desde que seja que atenda às necessidades mesmo da população. Isso é muito importante. Não, então, essa coisa é assim. Dia desse eu estava comentando, surgiu esse assunto num determinado lugar, e eu estava comentando. E me perguntaram assim, qual que você acha que deve ser a função do prefeito? Porque naquela comunidade que me trouxeram o assunto, o prefeito foi eleito, mas não saiu do palanque. Continua olhando para o retrovisor. E, na verdade, você tem que olhar no para-brisa. Retrovisor é só para orientar. Falei, olha, na minha avaliação, um prefeito eleito, ele tem que ter uma consciência, que ele é o prefeito de todos. Sim. Quando alguém vai com uma demanda, você não vai perguntar para ele, até porque não tem como provar. Você votou em mim? Como que... Não importa, você foi eleito por uma parcela que foi maior do que que a foi outra. maior do que a outra, e o outro tinha direito de ter a sua preferência, mas quando você senta numa cadeira como essa, você tem que saber, eu tenho que atender a todos. Todos, independentemente de lado. Ô Vaz, dentro ainda do tema da presidente, qual que foi a articulação mais dura que você enfrentou quando presidente da Lesp? Não, Teve? teve. Não, muita você coisa. Pode falar? Não, claro que posso. Claro que posso. Tá? Tudo público. A outra coisa, Cassundé, para mim, a vida do homem público tem que se sujeitar a uma coisa, a algumas coisas. A Constituição, aliás, fala disso. Fala disso. Tem um artigo na Constituição Federal que você poderia sintetizar da seguinte forma. Vou falar na linguagem mais popular. O homem público, a administração pública, tem que se sujeitar aos seguintes princípios. E a sigla que a gente encontra é LIMPE. L-I-M-P-E. Legalidade. Primeiro, L, legalidade. Impessoalidade. Esse prefeito a que se referiu o meu amigo estava cometendo um desvio da impessoalidade. Ele não pode fazer isso. Ele não quer saber se votou ou não votou. Ele tem que atender. A outra é moralidade. Está faltando no país. O país está se chafurdando na imoralidade. Vocês sabem do que eu estou dizendo. A outra é publicidade, transparência. Tudo que o homem público faz tem que ser absolutamente transparente. Não tem nada desse negócio de verba oculta, verba de não sei o quê. Não. Quer fazer? Faça, dê publicidade. Coloca no Diário Oficial, coloca nas mídias sociais. O povo que paga imposto tem o direito de saber para onde está indo o seu recurso. Por isso, você tem que dar publicidade dos atos que são feitos. E a última coisa, eficiência. Você tem que, ao fazer a administração, procurar ser o mais eficiente possível na aplicação do recurso público. É assim. Bom, então, na Assembleia eu tive várias coisas. Vou contar duas. Tá. Só duas, porque senão fica muito caso. Um dia
vou contar como surgiu a lei antifumo no estado de São Paulo. Vou contar um bastidor, que é público, porque comigo não tem nada escondido. Né? Eu vou com o governador, no mês de julho, abrir o Festival de Campos do Jordão. Festival de música, blá. Quem não conhece devia conhecer, acho que é uma coisa. Hoje dá para conhecer até pela internet, pelo YouTube e tal. Então, é a função dos chefes de poder, neste período, ir lá para Campos do Jordão, onde acontece lá o Festival de Inverno, abrir o Festival de Inverno. Vamos lá. Muito frio, uma região muito fria, linda, mas fria. O governador diz assim: ô Vaz, vamos tomar uma canja, um negócio lá comigo lá em casa, depois de acabar aqui? Eu falei, vamos. Então vamos lá, tínhamos umas 10 pessoas. Ele, a mulher, e o secretário e a mulher, e eu e a minha esposa, tal, tomando lá um caldo quente no final da coisa. Quando termina, mais ou menos, está na hora do cafezinho, que estava na mesa saiu para pitar. Todos os outros não eram fumantes. Olhamos, bom, o cara pelo menos, o camarada foi respeitoso, respeitoso, né? Aí tal. Aí ele fala para mim assim: estamos sentados assim, vamos fazer uma lei antifumo em São Paulo? Foi assim. Eu gosto da ideia, tá? Vamos fazer. Aí ele chamou o secretário que estava ali e falou: pode preparar. Tempos depois, agosto, começo de setembro, talvez, chega o projeto. Eu ligo para ele. Falo, nós ficamos de fazer, mas não é assim. Você mandou aqui. Do jeito que está aqui, esse trem não passa. Está muito duro, muito leonino. Tá. Não, faz aí as correções que precisa fazer, os ajustes que precisa fazer e vamos. E fomos tocando. Aí, Cassundé, vai ser a coisa. E para vocês que estão nos vendo aqui. E os interesses? Aí começam os lobbies contrários a determinadas situações como essa. Aí, os bares não queriam, os restaurantes não queriam, os hotéis não queriam. E lá na Assembleia tem gente ligada a estes setores. E era uma guerra, queda de braço. Né? Oposição, situação. O tempo passa. Quando chega no fim do ano, que era o prazo que a gente queria aprovar a lei antifumo em São Paulo, que virou um sucesso mundial, no mínimo, para dizer o mínimo, um sucesso absoluto. O Serra me chama, o presidente, aí já é institucional, né? É assim, aí é o governador e tal. O governador me chama e fala assim: você poderia vir ao palácio? Eu posso. Marquei lá um horário com ele e tal. Cheguei lá, falou: olha, história bonita. Falou: olha, nós estamos diante de um problema. Falei: qual é? Isso já era dezembro. Falou: o presidente, e o presidente na época era o presidente que está hoje também no poder, portanto eram conflitos, né? Lá era um partido, aqui outro partido, lá era o Lula e aqui era o Serra, me ligou pedindo para a gente entregar a Caixa Econômica Estadual, a nossa Caixa, nosso banco, para o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, no rating internacional, está com dificuldade. Está precisando de aporte, crescer, para fazer a concorrência internacional. E o único banco no Brasil que está disponível para isso e que ainda é estatal é a nossa Caixa, nosso banco. Eu falei: e eu estou disposto a atender o presidente. Eu não vou virar as costas para o Brasil. Bonito isso. Gesto bonito. Hein? Entendeu? Às vezes as pessoas não sabem, mas a gente enfrenta esses desafios. Achei bonito, fiquei até emocionado. Não viraria as costas para o Brasil. O Brasil precisa, não importa se há um problema político. Se a economia do país precisa, se o país precisa, nós vamos fazer. Ok.
Isso devia ser final de novembro. Né? Falei, o governador, só tem um problema. Não dá para aprovar a lei antifumo. Não tem espaço de tempo, porque nós temos que aprovar agora o orçamento e tal, e tal. E mais essa coisa da transferência das ações para o Banco do Brasil, nós não temos tempo. Então você tem que escolher um ou outro. Ele falou, eu escolho o Brasil. Eu acho que isso é bonito. As pessoas precisam saber disso, que há momentos que o homem público tem que tomar decisões dessa natureza. E ele falou, não virarei as costas para o Brasil. A lei antifumo pode esperar para o ano que vem. E foi assim que, naquele ano, nós fizemos a lei, antes de terminar o ano, e passamos o controle acionário para o Banco do Brasil. Essa é a primeira história. Só que eu disse para ele, vamos combinar uma coisa. O que não dá para fazer? Nós vamos fazer tudo isso, teremos o desgaste, porque sempre que tem uma coisa dessa tem algum desgaste. Sim. Então, vamos fazer uma coisa. Liga aí para o presidente. Não, para quê? Liga aí que nós vamos combinar uma coisa com ele. A bancada dele, que é oposição a nós aqui, não pode fazer, não pode brincar com isso. Aqui vai ter que votar no interesse do país. Você está dando o exemplo. Ele que ligue para o líder da bancada dele e diga, é isto e é interesse do país e todos vão votar a favor. E foi assim que nós fizemos a transferência para lá. Tivemos desgastes, porque normalmente os servidores que têm mais desgaste com isso e tal. Passa para o ano seguinte, agora vão aprovar a lei antifumo. Aí, no ano seguinte, vamos discutir a questão da lei antifumo. Aí eu chamo todos os líderes e digo, gente, tem esse projeto aqui, acho que é importantíssimo para a sociedade, sei que tem gente que tem aí alguns outros interesses, mas eu vou colocar em plenário. Estou avisando vocês. Vamos marcar a data aqui, vamos colocar em plenário e vamos discutir esse tipo de coisa como quiser. Cada um vai lá e coloca a sua ideia. Cada um vai ter que ter coragem de ir lá e dizer, eu estou aqui, sou contra porque eu defendo tal posição. Falar a verdade. Olha, né? Se você defende bares e restaurantes, diga, eu defendo bares e restaurantes e o nosso grupo não quer. Eu defendo hotéis. Que seja transparente. Oh, É o mínimo. e vão votar. Se vocês derrotarem, pode derrotar também. Não, mas passou. E foi uma grande coisa que nós deixamos como legado para a população de São Paulo. Caramba, às vezes são muitas coisas que a população acaba não conhecendo, né, de fato, como que é. E é uma articulação e um debate saudável, né, Vaz? Independente de partido, lado A ou B. E aí, dentro desse tema, que eu vou lembrar, porque o Vaz, eu conheci ele em 2010. Eu tinha 11 anos de idade, 11, 12 anos. E cabelo. E cabelo eu tinha também. Tinha um pouquinho, mas não tinha barba, Não tinha barba. E foi uma história bem positiva para Carapicuíba, né? E mostra esse lado do Vaz. O Vaz foi do PSDB por muitos anos, vamos falar do PSDB. E na época, em Carapicuíba, a gestão era do PT, do Sérgio Ribeiro. Do Serjão, é verdade. Sérgio Ribeiro. E nós íamos perder 4 escolas. 4 escolas. E aí tivemos a articulação do Davi Torres, que está aqui também, que já te conhecia, junto ao meu pai, que na época foi também vereador. foi vereador lá também, foram vereadores juntos. E a gente ia perder. E aí mostra o lado ser humano, que eu acho que tem que ser dessa forma, né? A gente ia perder 4 escolas, era uma verba que precisava de uma aprovação, e o Vaz, sendo do PSDB, junto com o prefeito de Carapicuíba, que era do PT, fez essa articulação, porque não foi pensando em partido, né? Foi pensando em população. Quantos jovens, quantas crianças iriam perder? Lógico, iam ter outras escolas, mas iam perder a questão. E aí tem toda uma logística, né? Escola perto, a merenda, perua, todas essas coisas, né? Olha o tanto que o município economizou
nessa questão de ter uma ligação para um deputado que defendeu Carapicuíba sem olhar sem olhar lado, se era A, B ou C, e Carapicuíba ela foi beneficiada aí com algo que ia perder uma verba muito importante para a cidade. Não lembrava disso. Não lembrava? Não, você começou a contar, eu lembrei. E foi aí que a gente começou uma amizade aí, junto lá em Carapicuíba. Então, veja bem, se todos tivessem esse espírito... Aí não estou falando de mim, né? Se todo homem público tivesse um espírito público assim, o mundo seria outro. Totalmente outro. Sem vaidade, Vaz. Você tem mandato para atender as pessoas. Quando uma entidade, uma comunidade, uma prefeitura procura um parlamentar ou procura um órgão de governo trazendo uma demanda, tem que ser acolhida, tem que ser atendida, tem que conversar. De repente é impossível. De repente aquilo que parece muito bom não passa por crivos técnicos. Isso acontece também de vez em quando. Mas ali, naquela ocasião, isso era absolutamente lícito, justo. Né? A sociedade precisava daquilo naquele momento. Mas por que não fazer? Exatamente. Vou permitir que a diferença política, a diferença partidária inviabilize um projeto desse, prejudique a população? Isso é muito ruim. Sentido, né? Não faz sentido. Nenhum. Ô Vaz, o executivo, ele costuma reclamar muito do legislativo. O legislativo do executivo. E aí o legislativo, ele sofre pressão também, né? Muita pressão. Mas, no seu ponto de vista, quem pressiona mais? É o governador, falando no nível estadual, ou são os deputados? Não, eu acho que aí é assim. Os deputados, e vamos lembrar, Caçuné, nós estamos falando do que é justo, do que é correto, do que é ético, do que é imoral. Nós não estamos falando da bandalheira que existe em alguns lugares. Nós estamos falando de coisa séria. Tá? O que é irregular, o que é imoral, o que é ilegal, justiça neles, cadeia neles. Pronto, não brinco com isso. Mas no que é normal, no que é bom, os deputados pressionam o executivo, normalmente, para levar para suas bases eleitorais benefícios que eles julgam necessários, úteis. Aí o executivo diz, pô, mas não tem verba para tudo isso. E tudo bem, administrar é fazer isso mesmo, é selecionar essas prioridades. Então, essa é a pressão que o legislativo faz em relação ao executivo. E sempre o melhor é um bom entendimento. Uma boa coisa, conversa aqui, conversa ali. O executivo acaba pressionando os parlamentares quando ele tem um projeto que ele precisa aprovar, que às vezes tem até prazo e tudo, e que precisa de uma lei. Então, você tem que passar isso lá pelo legislativo. Aí o legislativo que tem essas demandas, diz, bom, quer dizer, só eu vou votar aí para você, você não vai votar com as minhas demandas também? Quer dizer, eu tenho que entender que você tem pressa nisso. E você não vai entender que eu tenho pressa em atender a minha Santa Casa, que está precisando de uma UTI neonatal, por exemplo? E aí esse conflito se dá dessa maneira. E é bom, tá tudo bem, é da democracia. Faz parte do jogo, né? É da democracia. É isso aí. Pessoal que está nos acompanhando aqui pelo canal Café com Cassundé, nós estamos hoje aqui com o nosso convidado, Vaz de Lima, 5 vezes deputado estadual, deputado federal, já assumiu como governador do estado de São Paulo, aqui no ano de 2009, na gestão do José Serra. Próxima pergunta que eu vou fazer para ele é referente você teve esses 5 anos como deputado estadual. 5 mandatos. 5 mandatos, depois federal. Teve uma experiência no Congresso Nacional. Mas antes de responder essa pergunta, se o Congresso Nacional te surpreendeu ou te decepcionou, nós teremos aqui um dos nossos patrocinadores agora. Vamos lá? Todo negócio depende de pessoas e números.
E aqui na Freitas Contabilidade, entendemos a importância de cuidar dos dois. A responsabilidade de todos os dias cuidar dos números de uma empresa, que é um sonho de alguém e traz o sustento para muitas famílias, faz com que enxerguemos ainda mais do que simples números em uma tela. Com 35 anos de mercado, atendendo mais de 1.000 empresas nesse período, estamos na 4ª geração da família de contadores com profissionais qualificados, prestando assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Buscamos ser a ponte entre a facilidade e a segurança. Somos uma contabilidade digital e o nosso objetivo é trazer a segurança que a sua empresa precisa com a agilidade que ela merece. Com criptografia de ponta, garantimos 100% de segurança em todos os nossos processos, desde o armazenamento de dados até envio de documentos via nuvem. Se você busca uma contabilidade que te entregue agilidade, tecnologia e segurança, conte conosco para ter tudo isso. Freitas Contabilidade, desde 1989, transformando negócios através da assessoria contábil. É isso aí, pessoal. Vaz, agora é aquela pergunta sobre a sua vasta experiência, né? 5 mandatos como deputado estadual, presidente da Alesp, assumiu como governador interino e aí foi para o Congresso Nacional, que foi a pergunta que eu fiz aqui no nosso primeiro bloco. O Congresso Nacional, ele te surpreendeu ou ele te decepcionou? Surpreendeu. Positivamente e negativamente. Surpresa dos dois lados. Quando eu cheguei lá, Cassundé, como eu já tinha uma vasta experiência legislativa, não é? Para mim era mais fácil caminhar do que alguém que chega num primeiro mandato sem nenhuma experiência. Não é? Isso vale para qualquer coisa. Não é? Então, eu já tinha boa experiência disso e tal. E quando fui para lá, era oposição. O governo era Dilma. 2014. O governo era Dilma. Foi o mandato de 11 a 14. Isso. Depois eu retornei para cá por necessidade pessoal. Então, lá, o que eu vi... Primeiro, tem muita gente qualificada lá. Entendeu? Se faz muita crítica, e muitas delas são absolutamente pertinentes à atuação, às pessoas e tal, mas há também muita gente boa, muita gente de qualidade. Infelizmente, muitos, ou alguns, se desvirtuam disso. E, na minha opinião, desvirtuou, justiça neles. Não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, nós estamos com uma tremenda de uma demanda com esse negócio das emendas parlamentares. Eu até participei lá na criação. Ora, se um deputado, um senador, fizer rolo com emenda, que pague por isso. O dinheiro é transparente. Tem que gastar de forma correta. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade em acompanhar essas coisas todas. Mas me surpreendi, tinha muita gente de muito boa qualidade. E quando fui para lá, a minha área maior de atuação foi a minha área de expertise, que é tributação, finanças, orçamento, não é? Quando estive lá, tive a oportunidade de aprovar 2 mudanças na legislação tributária do Super Simples e que estão em vigor. Para fazer isso, você tem que ter articulação, você tem que conversar com as pessoas. As pessoas têm que te reconhecer como uma pessoa que conhece o assunto, né? Afinal, são 513 deputados, você é um deles. E tem demandas de todo tipo. Então, você tem que ir lá fazendo as conversas, as articulações e tal. Como tem muita coisa, você tem que ir fechando, acertando essas coisas todas. Aí chego lá, me deparo com as seguintes... Bom, já sabia daqui, né? A primeira situação. No Super Simples, que é uma forma de pagar tributos, pagar imposto, dizem uma coisa aqui como um homem do setor.
por que chama imposto? Boa pergunta. É imposição. E não é bom, ninguém gosta de pagar imposto. Vamos falar a verdade. Tá? Nos países onde o resultado de arrecadação dos impostos é bem aplicado, as pessoas pagam Felizes, vamos dizer. melhor, vamos dizer assim. Né? Ainda que seja uma imposição, fala, não, mas tem um dá resultado na educação, dá resultado na saúde, dá resultado nisso, naquilo. Então a pessoa fala, opa, tá tudo bem. Quando esse dinheiro não é bem aplicado, o peso do imposto fica maior. E a burocracia, né, que tem, poxa, já tem que pagar, ainda vai ser tão difícil de pagar com tanta burocracia e tal. Aí descobri, estudando isso, que tinha muitas categorias profissionais que não podiam usufruir do Super Simples, ou Simples Nacional, não é o mesmo nome, e que precisavam estar. 141 categorias profissionais não podiam usufruir do sistema simples de pagar imposto. O que eu fiz? Fiz um projeto e foi aprovado e incluímos ou trouxemos para dentro do sistema mais 141 categorias. Vou dizer quais. O advogado não podia ser isoladamente um contribuinte. O corretor de imóveis, o corretor de seguros, o despachante de aduaneiro, por exemplo, o cabeleireiro. Se queria pagar imposto, ele tinha que ser um indivíduo como se fosse grande empresa. Aí tinha que pagar uma enormidade para os escritórios de contabilidade e tal e tal. Conseguimos aprovar. Aí chamam universalização do sistema. Está lá. Pronto. Se quiser, escreva aí no seu Google. A IA vai te dar a resposta. Vaz de Lima, Super Simples. Lá você vai ter essa resposta. O que o Vaz de Lima fez em relação a essa história do Super Simples? Procure lá, dê um Google. O outro, na mesma situação, era o indivíduo, para entrar nesse sistema, ele tinha que se dizer para o governo o seguinte, para o fisco, o seguinte: eu vou pagar imposto e pretendo, no ano que vem, ter um faturamento, vou citar números da época, um faturamento, por exemplo, de R$180 mil. A minha empresa. Vou mais ou menos 15 mil por mês, uma pequena empresa, deu 180 para a época. Quando cheguei lá, ajudei a passar isso para 360 na primeira tacada. Aí depois, de 181 centavos até 360, você começa a pagar imposto. Na época era 4%. A primeira faixa, isenta, 0. A faixa seguinte, 4%. Então eu dizia para o fisco, no ano que vem eu vou arrecadar até R$360 mil. Eu acho que eu tenho condição de, na minha pequena empresa ali, faturar 30 mil por mês, mais ou menos, chego a 360. Aí tinha uma alíquota, que é o percentual que a gente aplica no faturamento, de 4%. A faixa seguinte ia de 361 centavos até 720. Esta faixa pagava 4,47%. Mas olha a burrice do sistema, Cassundé. A burrice. Eu impeço o cara de crescer. Dá uma limitada, né? Limito. Mas espera um pouquinho, se no ano seguinte deu uma boa melhorada na economia e ao invés de 360, eu faturei 400. Ele já entra na outra. Sabe o que a lei dizia? Que você não vai pagar primeiro 4% até 360. Se passar 1 centavo, você já paga pela seguinte. Isso é burrice. Idiotice de quem inventou isso. Você tem que dar oportunidade para o cara crescer. Sim. Então, como é que se fazia isso? O indivíduo fazia 3, 4, 5 empresinhas, entendeu? Para fugir dessa coisa. Uhum.
Aliás, quem me deu essa ideia foi um primo que já faleceu, que falou, ô primo, eu tenho que fazer isso. Quando chega lá perto para não pular para a faixa seguinte, eu pulo fora. Crio outra empresinha. Aí eu deixo de faturar nessa, faturo naquela. E eu não quero isso, eu quero faturar. Crescer. Aí fiz um projeto de lei para eliminar tudo isso. Hoje foi aprovado. Não foi a Dilma que aprovou, depois o Temer que aprovou isso. Eu quero pagar pelo super simples. Tá certo? E não tem problema. Eu entro, se eu faturo até 360, eu não pago nada. É isento. Se eu faturo 420, eu pago 4% para essa faixa. O que exceder a isso, só o excesso, eu pago na faixa seguinte. Isso nós chamamos crescer sem medo. Sim. Andar. Dá oportunidade de todo mundo fazer. Então, faz mais sentido e é mais lógico, né? Ao invés de pagar o valor total nessa... Não, você fica aí limitando a vida das pessoas. As pessoas precisam fazer isso. E o negócio? As micro e pequenas empresas é que dão emprego no país. Se você pegar as grandes empresas, que fazem bastante movimento econômico, ok? E pegar as micro e pequenas empresas, as grandes empresas são responsáveis apenas, naquela época, hoje eu estou meio desatualizado, porque eu não vi o último dado, mas naquela época, 92% dos empregos com carteira assinada vinham de micro e pequenas empresas. As grandes, que tinham grandes movimentos, representavam 8% do emprego. A diferença. Ou você não tem que beneficiar, ajudar esses quem que está gerando, emprego? Né? E isso é bonito, você tem que ir lá convencer todo mundo. Foi legal, foi legal. Gostei. Nossa, baita experiência, hein? Foi belíssima experiência, foi muito bom. Vaz, você tem uma história muito grande dentro do PSDB, né? Você, quanto tempo? Mais de 20 anos? Aí eu fui quase desde a fundação. Aí depois eu saí do PSDB, eu não estou. Sim. Fui para o Novo. Porque, de repente, descobri que aquilo que era o ideal, que era o projeto, foi se desfigurando no meio desse tempo por N razões, né? De pessoas que entraram no partido e que perderam um pouco essa ideia. Não é? O que era o PSDB lá naquela? Era o vamos dizer, o PSDB era o anti-PT. Uhum. Só para você lembrar. Em 94, a disputa se deu entre Lula e Fernando Henrique. Então, quem não queria o Lula votou em quem? No FHC. FHC. Em 94. Em 98. Não, em 94. Em 98, mesma coisa. Ele ganhou de novo a eleição. Então, todo mundo que não queria votou nele de novo. Em 2002, no momento da população, a população resolveu votar nele, Lula. Quem era o anti-Lula naquele momento? Era o PSDB, era o Serra. Era Serra. Na seguinte, quem era o anti-PT? Era Geraldo Alckmin. Depois, assim por diante. Aí voltou a ser o Serra, num período disso foi o Aécio, tal. Então, o PSDB representava o anti disso. Em 18, houve uma mudança conceitual no país em que a população descobre, por algum motivo, a história da esquerda e da direita. E surge, nesta coisa, o Bolsonaro, que representou a direita naquele momento. Tá. Tudo bem, estou lá. De repente, o que era o líder maior do PSDB, ou anti-Lula, resolve ser vice do Lula. Ser vice do Lula. Nunca esqueço de um comercialzinho de televisão que diz assim: ele quer voltar à cena do crime. Lembra dessa história? Lembro. Perfeitamente, você lembra disso. Então, nesse momento, eu saí, né? Uhum. Aí eu fui para o Novo. E a pergunta que eu ia fazer é referente a isso. Você acha que o PSDB
ele ainda existe na sua essência, segundo a sua opinião, ou ele virou outra coisa hoje? Que pergunta, hein, Razan? Que pergunta, hein? Eu militei tanto tempo nisso e falo disso com pesar. Acho que ou se reinventa totalmente, tem que se reinventar, tem que mudar totalmente o modo de ver e as pessoas que interagem dentro do partido, ou, na minha avaliação, fadado a nada mais. Fracasso total. É uma pena, né? Porque a gente vê no estado de São Paulo, né, Vaz? Na cidade de São Paulo, se eu não me engano, na última eleição, o PSDB não elegeu um vereador, né? Caiu... Por causa disso, entendeu? Exatamente por causa disso. Quer dizer, tem que deixar claro. E nisso o Geraldo Alckmin tem uma enorme responsabilidade, né? Ele tem, o Dória tem, o Aécio tem, né? Outros que deixaram uma história meio ruim. A população hoje quer clareza. Ou você está com este projeto, que é o projeto que está no poder hoje, que é o projeto do Lula, ou você está contra esse projeto e você quer uma outra alternativa. Não tem espaço no Brasil para outra coisa. Ou eu estou aqui, ou eu estou aqui. Eu vou te dizer, eu estou aqui. Boa. É isso aí, pessoal. Nós estamos já caminhando para os minutos finais do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós estamos aqui toda semana com um conteúdo novo. E nós vamos aqui para as últimas 2 perguntas para o nosso convidado especial, Vaz de Lima. Ele que já foi deputado estadual por 5 mandatos, presidente da Alesp, deputado federal e governador interino no estado de São Paulo. Mas antes das próximas perguntas, vamos para mais um comercial dos nossos patrocinadores. Em todo o estado de São Paulo, a gente combate o crime organizado com inteligência. Usar tecnologia para cruzar dados, rastrear dinheiro e descobrir por onde a quadrilha se move. Isso sim é inteligência. Com inteligência e coragem, a gente corta caminhos, chega mais rápido aos endereços e prende quem realmente manda. E pela primeira vez na história, São Paulo recupera o dinheiro e os bens apreendidos para investir e fortalecer nossa segurança. Inteligência, a nossa força contra o crime. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Famílias de todas as regiões da capital, que já quitaram seus financiamentos imobiliários com a Coab há 1, 2 e 3 décadas, mas ainda não têm a escritura de seus imóveis, ganham da Prefeitura de São Paulo um super presente. Por meio do programa Escritura na Mão, a Prefeitura entrega 1.000 escrituras garantindo que é de direito de cada mutuário. O tão sonhado documento que o torna proprietário legal da casa, sem burocracia ou custos. No conjunto habitacional Juscelino Kubitschek, em Cidade Tiradentes, a moradora Vera Maria espera por esse momento há pelo menos 20 anos. E hoje, finalmente, ela recebe a escritura que confirma, de forma definitiva, que a casa, deixada como herança pela mãe Maria de Lourdes, é oficialmente sua. Minha mãe veio do Nordeste, veio para trabalhar aqui de empregada doméstica, que era a única coisa. E aí ela conseguiu a casinha aqui da Coab. Só que a minha mãe faleceu já fazem 20 anos. Dos 20 anos para cá, eu estou tentando fazer a documentação. Muita alegria, muita felicidade, que ela faleceu pensando e querendo mesmo esse documento. Então hoje, tendo a casinha, é sensacional, né? A entrega da escritura gera uma sensação de alívio e alegria, que Vera compartilha com a filha Luana. Estava assim, correndo e nunca conseguia nada. Então hoje, gratidão, porque para a gente poder ter o que é nosso, né? Falar que esse é meu. Então eu estou muito feliz por tudo isso, pela minha família, pela minha casa, que agora vou chamar de minha, né? Agora é minha casa. E pela minha mãe em memória. Histórias como a da Vera mostram a importância desse programa. Garantir segurança jurídica. Permitir que as famílias vendam, deixem como herança ou planejem o futuro. Bem pertinho do JK, em Santa Etelvina, encontramos uma história que emociona gerações.
Dona Rosalina vive aqui desde a década de 80. Quitou o financiamento há mais de 10 anos, mas a escritura parecia um sonho distante. Os custos eram altos e o tempo passou. Eu senti muita emoção, minha filha. Fiquei muito feliz na vida, porque eu estava esperando há muito tempo e não saía. Porque a gente não tem condições, né? A condições a renda muito baixa. Não dava, não tinha condições pra gente fazer. Mas com a ajuda da prefeitura, a escritura foi recém-entregue para a alegria não só da Rosalina, mas também da filha Rita, da neta Yasmin e até do pequeno bisneto Lorenzo. Quando eu peguei a escritura na mão, eu chorei muito lá dentro da prefeitura, porque eu fiquei feliz, não esperava nunca. Eu não esperava essa oportunidade. Foi muita luta. A gente morava aqui, só tinha um quarto, uma sala, uma cozinha e o banheiro. Não tinha nada. Aí a gente lutando, trabalhando para conseguir reerguer, né? Aí foi fazendo devagarinho até que chegou tanto chegou. Mas foi uma luta mesmo. E é um presente novo, né? Nós renascemos. Com a escritura em mãos, Rosalina garante um novo capítulo em sua vida, com mais tranquilidade e dignidade. Muito calma, muito sossegada, entendeu? Não tem ninguém que vai dizer que não é meu. Como programa da prefeitura, foi uma bênção. Em São Paulo, cerca de 44 mil famílias ainda vivem décadas esperando a escritura definitiva de seus lares. Entre 2023 e 2025, o programa já entregou mais de 3.900 escrituras, mais de 1.000 delas só neste ano. Mas a meta é chegar a 2.000 famílias beneficiadas anualmente. Tudo isso de forma gratuita e com impacto direto na vida das famílias, como acesso ao crédito bancário e valorização do imóvel. 3 fatores explicam por que tanta gente ficou sem a escritura: falta de informação, esquecimento ao longo dos anos e o alto custo do documento, que na média fica em torno de R$ 3.500. Uma escritura é mais do que um papel, é futuro, é proteção para as próximas gerações, é a certeza de que a casa é realmente um lar. Escritura na mão, segurança para hoje, tranquilidade para sempre. Foi um sonho realizado que Deus me deu. Prefeitura de São Paulo, aqui o trabalho não para. Vaz, mais uma pergunta, essa é uma pergunta de reflexão. Uau. Vamos lá. Olhando para trás, para toda a sua trajetória política na vida pública, teve alguma decisão que você tomou lá atrás que hoje você tomaria de alguma forma diferente? Bom, isso é reflexão. Estou tentando passar aqui na memória o que poderia ser isso, né? Eu costumo não pensar nessas coisas. Quer dizer, naquele momento, quando eu tomo decisão, eu costumo tomar com muita segurança, não é? Nessas coisas. Se eu faria alguma coisa... Vamos dizer, vamos inverter a pergunta, ou colocar noutra. Se eu faria alguma coisa diferente. Acho que talvez fosse melhor perguntar assim. Acho que em algumas coisas poderia hoje... Mas é difícil você ser engenheiro de obra pronta. Depois que foi... Depois que passou. Então, dizer assim, acho que com a minha consciência, não tive equívoco com a minha consciência. Né? No momento, não tive. Não é? Fico tranquilo em relação a isso. Então, não lembro, pensando, não lembro de nenhuma coisa. Fiz isso e faria isso. Isso mostra, não é nenhuma questão de ego, nem nada, mas de que tomou decisões corretas. Né? A gente erra, comete alguns erros, mas mostra que assim, um arrependimento. Eu fiz tal coisa, mas puxa, a vida não ficou... Não, ficou bom. Como gestor, como político, como políticas assim, públicas. A sociedade é muito segmentada, não é? Sim. Então,
Quando você toma uma decisão, você faz um voto, você defende uma ideia, alguma parcela da sociedade pode se sentir desprivilegiada ou não atendida. Mas você que tem aqui o conjunto, que você vê tudo, fala, não, é melhor para o conjunto da sociedade. Talvez até aquele grupo ali possa não gostar. Mas o conjunto da sociedade será beneficiada. Né? Então, teve um momento, por exemplo, crítico para nós. Crítico. O governador Mário Covas assume o governo e o Fernando Henrique assume lá. E o Banco Central resolve fazer uma intervenção no Banespa. No Banespa. Foi no meu primeiro ano de mandato. O governador Mário Covas não queria que acontecesse isso. E nem nós queríamos ter o nosso banco próprio e tal. Mas a legislação da época dava ao governo o poder de fazer isso, o governo central o poder de fazer isso. Então, o Banespa estava numa situação muito calamitosa. Não sei se você lembra dessa expressão, Cassundé, você era muito garoto. Um governador disse assim: quebrei o Banespa, mas elegi meu sucessor. Infeliz essa frase. O que ele disse, na verdade, fiz toda a desgraça possível com o Banespa. Quebrei essa. Só que tem uma coisa: o meu sucessor eu elegi. Crime confesso. Ambos já se foram. E o Banespa não tinha condição, não tinha pé mais para ficar. Então resolveram fazer a intervenção. Naquela época eu fui o relator do projeto. Não é? Então eu falava para os servidores do Banespa que não queriam. Eles tinham construído realmente a instituição. Eles tinham dado a vida. Era um banco exemplar. Então, não foram eles que quebraram. Foram os administradores, muitos que foram responsabilizados depois. Então eu dizia para ele: nós não temos condição de fazer nada. Nós temos que pensar no conjunto da sociedade. Não dá para pegar todo o dinheiro do Estado, da educação, da saúde, do saneamento e cobrir esse rombo do Banespa. Nós não podemos fazer isso, nós não temos dinheiro para isso. Vamos fazer uma lei que garanta os direitos trabalhistas de vocês o melhor possível. Agora não é votar ou não votar, é só melhorar esse tipo de coisa. Não é? Então, naquele momento, eu tive que tomar essa decisão com muitos amigos banespianos. Fiz o melhor. Eu me lembro até que numa conversa com um deles, ele disse assim: mas, deputado, discutindo com eles, uma boa, mas o Banespa é nosso. É verdade, é nosso, do povo de São Paulo. O Banespa não é dos funcionários. Casualmente, naquela época, tinha 36 mil funcionários na ativa no Banespa e 36 milhões de habitantes em São Paulo. Eu falei: verdade, o Banespa pertence aos 36 milhões de paulistas que precisam de educação, de saúde, de saneamento, de cultura, de rodovia boa e tal. Então, não dá para pegar o dinheiro aqui para cobrir esse rombo. Foi assim. Então, a gente vive esses conflitos. Me pergunte, eu faria diferente? Não. Fez o melhor e o que Fiz o melhor ter naquele feito. momento. Tá? E para dizer a verdade, até perdi um ou outro amigo que trabalhava no Banespa porque não teve a compreensão disso. Mas eu fiz o melhor para o Estado e fiz para eles também, porque a legislação foi garantir os direitos trabalhistas e previdenciários deles. É o que você falou. Às vezes, você, dentro de um projeto, dentro de uma ação, você não vai deixar todos contentes. Vai ter uma parcela que não vai gostar. Mas pensando em atingir uma população maior, um grupo maior, foi o que o governador fez no caso que o senhor falou aqui, em relação ao banco, em defesa ao Brasil. Da nossa caixa, você está falando, Então, E ali, o governador Mário Covas, ele não queria entregar
Mas então o banco dizia assim, tá tudo bem, o Banco Central dizia, não, você pode ficar com o banco, mas você tem que pagar a conta aqui, a dívida que você tem. Você sacou a descoberto, quebrou. Então, alguém tem que pagar essa conta. Então, a forma que tem, se você não consegue, não dá, traz aqui para nós jogamos aqui e vamos tocar a vida. Vamos vender, de fato vendeu para, se não me engano, na época era o Santander, eu acho que comprou, foi isso. O Santander comprou e pagou a conta. Aí privatizou o banco, que era a forma de pagar. Porque o Estado de São Paulo não tinha dinheiro para pagar tudo aquilo. Se tivesse dinheiro sobrando aqui, teria pago e nós teríamos o Banespa. Vaz, falando um pouquinho sobre a sua experiência como governador interino. Queria que você falasse como que foi. Hoje você leva no currículo isso também, ter sido governador do maior estado, um dos estados mais potentes do Brasil. Como que foi essa experiência? Conta pra gente. Então, dizer assim, não dava para, no curto tempo que participei, formular nenhuma política pública. Não é? Eu me lembro que quando o governador Serra saiu, na época de férias, eu acho, e o vice-governador também tinha outro compromisso, tal, foi quando eu assumi, eu brinquei com o governador Serra. Você vai me deixar a caneta? Nesses termos. Eu disse, mas você tinha uma certa liberdade total, assim, com ele, amizade, falei, né? Você vai me deixar a caneta? Eu vou. Com tinta? Desse jeito. Não, com tinta, vai, fica tranquilo. Só quero te pedir uma coisa, não desfigure os programas de governo. Dentro do que está acontecendo, você pode, dentro disso, conversando com cada secretário, nos limites de cada um, fazer o que você tiver que fazer nesse período. E fiz bastante coisa. Liberei muita coisa, ajudei muitas entidades filantrópicas, ajudei muitas santas casas, né? Liberei obras que eram necessárias em alguns municípios. A caneta estava cheia, mas não pude desfigurar o que era o programa. O projeto, né? O projeto. Ô Vaz, e é muito interessante isso, porque assim, você vê uma questão de que muitos que estão no poder executivo, às vezes não confiam nem no seu vice. Isso eu falo de prefeito, governador também, e mostra o seu poder de articulação, o seu poder na questão de parceria, né? De ter ser bem visto dentro da Assembleia, ser bem visto dentro do Executivo também, e de passar a confiabilidade, isso já está certo, né? Confiabilidade de você assumir o maior cargo no nível estadual, né? Ser governador. Para você isso, o que te remete essa confiança? Porque é difícil para um político ter toda essa confiança, né? Então, um no outro. Um no outro. Então, o que vale em tudo isso, nós estamos concluindo aqui, o podcast, muito bom, aliás, parabéns, gostei muito. Foi dessa franqueza, eu acho que a população tem que saber disso. E a população tem que conhecer o homem público dessa forma, aberta, escancarada. Ele não tem essa coisa de não transparência com o homem público. Sim. Né? Aprendi muito, por exemplo, com o governador Mário Covas, porque quando ele ficou doente, ele disse, eu sou governador do Estado, a população tem que saber que eu estou com um problema. Foi isso. E você lembra? Todo mundo acompanhava. Falou, é direito. 97, né? Acho que foi 97. Na verdade, 99, né? Final de 98. Então, uma das coisas que... minha característica de vida, né? Assim, eu não minto. Eu não engano. Não engano as pessoas. Se um dia trouxer uma dificuldade para mim, eu acolho a pessoa, acolho a demanda, e se não tiver solução, eu sou capaz de dizer para a pessoa, não tem solução, pelo menos não por aqui. Talvez por ali dê a solução. Porque quando alguém te traz uma demanda, qualquer que seja ela cria expectativa que você vai resolver a demanda dela, vai ajudá-la. E é isso que nós temos que fazer mesmo. Onde está o erro? Quando você já sabe que não vai resolver, que a demanda é insolúvel, você não dá conta de resolver, e você diz para a pessoa, fica tranquila que eu vou resolver.
E aí passa um tempo, outro tempo, e não resolve a demanda. Qual é a minha concepção de vida? Se eu faço isso para ela, eu tiro a oportunidade dela de resolver o problema ali. Isso não é justo. Às vezes a solução não está aqui, às vezes a solução está aqui. É mais honesto eu dizer para ela. Mais humano. Mais humano, entendeu? E, para mim, aí vou concluindo por aqui, a minha formação cristã, entendeu? O meu aprendizado total com a Bíblia. Minha mãe me ensinava com a Bíblia. Minha mãe me ensinava que a mentira, olha a expressão que ela usava, está lá na Bíblia, que a mentira não é uma coisa boa. Lá na Bíblia está descrito que a mentira é do diabo. Então ela falava para os filhos, não minta, diga a verdade em qualquer condição, pode doer num determinado jeito, mas é momento, verdade, né? mas é verdade. É verdade. Então, eu fiz disso um lema de vida. E um legado, viu, Vaz? E assim, ensino meus filhos assim, ensino meus netos assim, entendeu? O papai dizia para nós, assim, qualquer que seja o problema que você estiver vivendo, me conte. Eu vou tentar ajudar você a resolver. Não esconda isso. Se há alguém que pode te ajudar, é sua família. Por que está tanto rolo na sociedade? O cara vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. E a Bíblia ensina uma outra coisa, Cassundé. Um abismo chama outro abismo. Se você mente agora, você tem que mentir amanhã para encobrir essa mentira. No outro dia, um abismo vai chamando outro abismo. E desculpa, não quero. O dia que for dessa vida, não vou deixar esse legado. Boa. É importante isso daí. Vaz, a última pergunta desse nosso tem mais uma ainda. Tem mais uma ainda e depois nós temos um quadro aqui que é o jogo rápido, né? Já. Então a última pergunta que eu faço para você é um pensamento, uma opinião sua referente à política, tá? A gente falou bastante sobre política, mas esse é um pouco mais direcionado. Você acha que a política de hoje ela está melhor ou pior do que há anos atrás? Muito pior. Está ficando pior a cada dia. Eu comecei a fazer a política mesmo com 22 anos. Política como política. Uhum. E falo isso com mágoa, não falo isso com orgulho nem nada assim. Piora a cada ano. Você lembra um personagem da nossa história política que fez uma campanha dizendo assim, pior que está não fica? Nossa. Fica. Se você escolhe mal os seus representantes, pode piorar. Pode sim. Infelizmente, para mim, do tempo que eu faço política até agora, em alguns setores eu vi avanço, mas na grande maioria não vejo esse avanço. Não vejo esse comprometimento com a causa pública. Mas eu ainda acredito que é através da política que nós vamos transformar e impactar. Só tem um jeito. É a política. Vou falar para quem nos vê aqui, para quem nos ouve. Política é uma coisa ruim. Não me meto nisso tal. É tudo que o malandro quer. Se há uma coisa que o malandro que quer entrar na vida pública só para ter vantagem é que você tire da vida pública os que são melhores. Ou você mesmo, que tem uma boa formação, tem boa formação ética, moral, educacional, cultural, que você fique fora. Os caras do PCC estão doidinhos para você ficar fora. Você quer pegar. É isso aí. Fique fora. Vaz, quadro final do nosso programa é o jogo rápido com café com Cassundé. Eu vou falar uma palavra. Blá, 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 blá. E aí você vem ou numa frase curta ou numa resposta de uma palavra só. Beleza? Beleza. Poder. Se conquista ou se herda? O poder, para mim, nós estamos falando ainda de política, é uma boa oportunidade de mudar a vida das pessoas. A LESP é bastidor ou é uma tribuna? Bastidor. Bastidor? Governador forte ou legislativo forte?
O ideal, força compartilhada. Força compartilhada. Política hoje é coragem ou marketing? No quadro atual, marketing. São Paulo ainda é o motor do Brasil? Certamente. A economia de São Paulo é muito pujante. Vaz de Lima para o futuro, o que é? A tentativa de continuar servindo da forma que fiz nesse tempo todo. O que não pode faltar em um café? O sabor da amizade. Cassundé é? Sonho, futuro, ajuda as pessoas. Boa. Vaz, queria te agradecer pela sua participação. Falei que o café ia ser rápido e a hora voou aqui, mas foi um bate-papo muito gostoso, muito descontraído, Obrigado, muito leve, né? O pessoal pôde te conhecer um pouquinho mais, a sua história, a sua trajetória. E nesse momento eu vou deixar aqui para você colocar suas considerações finais. Acredito que tenha redes sociais também para o pessoal te conhecer aí. O microfone é seu, Vaz, como foi durante todo o programa aí. Mas agora é livre. Bom, quem quiser me acompanhar um pouco mais, estou em todas as redes. Estou Instagram, Facebook ainda tenho, né? Não é uma rede tão utilizada ainda, mas eu ainda tenho. Estou no TikTok. TikTok? Opa, estou no TikTok e estou no YouTube. Então, vocês encontram tudo. E se quiserem saber mesmo, entra lá num desses chats aí e tal, ou no Google, lá tem tudo. A vantagem, tem desvantagens, mas a vantagem é que tudo, esta entrevista que você fez comigo, que vai para cá, se for para a nuvem, vai ficar aí. Vai ficar. Para a história. Sim. Entendeu? E é bom que seja assim. Então, podem procurar lá, Vaz de Lima, está tudo como Vaz de Lima. Né? Vai ser variáveis. Vaz de Lima oficial, Vaz de Lima, mas vai estar lá, pode procurar que vai encontrar. E tudo que pude registrar, registrei, né? E registro, não é? Menos os bastidores que não dá para registrar. Não tem como. Não tem como mas registrar. Fica na história. Mas fica na história. Essas, algumas das que eu contei aqui, de tantas outras que a gente poderia contar. E agradecer, foi muito bom, gostei muito, valeu a pena parar um pouco aqui os afazeres da vida da gente para, nessa noite, falar aqui com o pessoal com quem você interage o tempo todo. E estou sempre à disposição. Tá? É isso aí. O que precisar, estou sempre às ordens, pode procurar, sempre pensando, nós vamos encontrar uma pessoa que sabe falar o sim, quando acolhe e procura, mas que se precisar falar não, para o nosso bem, falará também. Boa. É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecer a todos vocês. Paulo por estar aí na parte técnica, aí nos ajudando, deixando a gente bonito aqui, Vaz. Davi Torres, presente aqui, ex-vereador em Carapicuíba também. E a vocês que nos acompanharam até hoje. Fique ligadinho no nosso canal. Nosso canal toda semana tem conteúdo. Estamos também no Instagram como Jornal Cidade em Alerta, trazendo todas as notícias, não só da região oeste, mas de todo o Brasil. Um forte abraço a todos, até o próximo programa, valeu!